Se você quer descobrir quem pode se aposentar com 53 anos de idade em 2024, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Fabrícia Oliveira Alves, sou advogada atuante na área previdenciária há 14 anos e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de você se aposentar em 2024 com 53 anos de idade. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar as notificações. Se você tem 53 anos de idade, pode ser que você tenha direito a se aposentar em 2024, desde que cumpra duas regras. A primeira é a regra do direito adquirido, ou seja, se você preencheu os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, da aposentadoria por pontos ou da aposentadoria especial até a data de entrada da Emenda Constitucional 103, você pode sim se aposentar com 53 anos. Já a segunda possibilidade é se você cumprir os requisitos de duas regras de transição que a reforma da Previdência trouxe. A primeira é a regra de transição do pedágio de 50% e também a regra de transição da aposentadoria por pontos. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é o direito adquirido. E nada mais é quando a pessoa ou o segurado reúne os requisitos exigidos para ter acesso a determinado benefício e não terá o seu direito alterado, mesmo que haja uma mudança na legislação. Ou seja, se você completou todos os requisitos para determinado benefício até a data de entrada da reforma da Previdência, mesmo que você peça esse benefício após a reforma da Previdência, você pode sim entrar nas regras anteriores, já que você cumpriu todos os requisitos antes dessa mudança. Já as regras de transição são regras que toda reforma traz para amenizar os impactos da regra nova para aquelas pessoas que já contribuíam para a Previdência, mas que ainda faltava pouco para preencher os requisitos para um benefício. Então, levando em conta as regras do direito adquirido, você tem três opções para se aposentar com 53 anos em 2024. A primeira delas é a aposentadoria por tempo de contribuição, que tem como requisito 30 anos de tempo de contribuição para mulheres, 35 anos de tempo de contribuição para homens e 180 meses ou 15 anos de carência. Essa modalidade de aposentadoria não leva em consideração a idade, portanto, você pode ter 53 anos ou menos, preenchendo os requisitos do tempo de contribuição e carência, você pode sim se aposentar com 53 anos de idade. Então, se você é uma mulher que tem 53 anos de idade em 2024, em 2019 você tinha 48. Se você começou a trabalhar com 18 anos de idade e não teve interrupções na sua contribuição até 2019, você vai contar com 30 anos de tempo de contribuição naquela data. Então, mesmo que nós estejamos agora com outras regras previdenciárias, você pode aposentar pelas regras da aposentadoria por tempo de contribuição anteriores à reforma. A outra possibilidade é a aposentadoria por pontos no direito adquirido. Nessa regra, você também precisa cumprir 30 anos de tempo de contribuição para mulheres, 35 anos de tempo de contribuição para homens, 180 meses ou 15 anos de carência. Mas aí nós temos a regra dos pontos, que em 2019 correspondia a 86 pontos para mulheres e 96 pontos para os homens. Lembrando que a pontuação corresponde à soma da idade e do tempo de contribuição. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei da mulher com 53 anos em 2024, que contava com 48 anos em 2019, se ela tivesse 30 anos de tempo de contribuição na data de entrada em vigor da reforma da Previdência, ela somaria 78 pontos. Então, nessa situação, ela ainda ia precisar de 8 pontos para se aposentar nessa modalidade. Então, para se aposentar nas regras dos pontos anteriores à reforma da Previdência, essa mulher vai precisar aumentar o seu tempo de contribuição. E esse tempo de contribuição a mais também tem que ser exercido
antes da reforma da Previdência. Pode ser um tempo de aposentadoria especial ou mesmo um tempo de aposentadoria rural. Então, nessa situação, para que essa mulher consiga se aposentar pelas regras anteriores à reforma da Previdência, ela precisa aumentar o tempo de contribuição. E esse tempo a mais também tem que ter sido exercido antes da reforma da Previdência. Ele pode ser um tempo de aposentadoria especial, ele pode ser um tempo rural, como aluno aprendiz ou mesmo com trabalho no exterior. E o grande diferencial dessa aposentadoria por pontos antes da reforma da Previdência é que não era aplicado o fator previdenciário. Então, você somando os pontos necessários para poder se aposentar com esse benefício, você tem aí um salário de benefício de 100%. E a terceira hipótese de se aposentar com as regras do direito adquirido, ou seja, antes da reforma da Previdência, seria com a aposentadoria especial. Na aposentadoria especial, você precisa ter exercido atividade exposta a agente nocivo ou perigoso pelo período de 15, 20 ou 25 anos. Os requisitos para a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência era 15 anos exposto a agente nocivo em atividades de alto risco, 20 anos para atividades de médio risco e 25 anos para atividades de baixo risco. Lembrando que nessa modalidade de aposentadoria também não incidia o fator previdenciário e não era exigido a idade mínima. E nessa modalidade de aposentadoria, como não existe diferenciação de tempo de contribuição para homens e mulheres, no caso de um homem ou mulher que tenha 53 anos de idade em 2024 e que contava com 48 anos de idade lá em 2019, para poder preencher os requisitos dessa modalidade de aposentadoria antes da reforma da Previdência, precisaria ter iniciado as suas atividades aos 33 anos de idade, aos 28 anos de idade ou aos 23 anos de idade. Lembrando que todo esse período de 15, 20 ou 25 anos exposto a agente nocivo ou perigoso tem que ser integral para poder ter direito a esse benefício. Ou seja, se você também exerceu atividade comum, né, sem ser exposto a agente nocivo, esse tempo não entra na hora de calcular os requisitos. Você pode fazer a conversão do tempo comum em especial para poder aumentar esse período. Lembrando que o período de atividade comum exercido não entra no cálculo desse benefício, mas você ainda pode optar pela conversão, tanto do tempo especial para o comum quanto o do comum para o especial, porém somente para aquelas atividades realizadas até a reforma da Previdência. Agora, se você não tem direito adquirido, ou seja, não preencheu nenhum desses requisitos até a data da reforma da Previdência, você ainda tem duas opções. E a primeira delas é a regra de transição do pedágio de 50%. Nessa modalidade de aposentadoria, você não precisa ter idade mínima, porém, a mulher precisa ter 30 anos de tempo de contribuição e 28 anos ou mais até a data de entrada da reforma da Previdência. O homem precisa ter 35 anos de tempo de contribuição e 33 anos ou mais de contribuição até a data de entrada em vigor da reforma da Previdência. O tempo de carência exigido é 180 meses ou 15 anos e aqui nessa situação incide o fator previdenciário. Mas afinal, o que é esse pedágio de 50%? Se a mulher tinha 48 anos de idade lá em 2019 e 28 anos de tempo de contribuição, ela precisaria cumprir um pedágio de 50%. Ou seja, além dos 2 anos que ainda faltavam para completar os 30 anos de tempo de contribuição, ela ainda teria que cumprir um pedágio de 50%, ou seja, mais um ano contribuindo, totalizando aí 31 anos de tempo de contribuição para poder aposentar pela regra do pedágio de 50%. A segunda opção é entrar na regra da aposentadoria por pontos. Essa modalidade de aposentadoria sofreu alterações com a reforma da Previdência. Isso porque lá em 2019 a pontuação era fixa.
Porém, essa pontuação começou a ser aumentada progressivamente a 1 ponto a cada ano a partir de 2020. Em 2024, a pontuação exigida para mulheres é 91 pontos e para os homens 101 pontos. Lembrando mais uma vez que a pontuação é o resultado da soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, os requisitos para se aposentar nessa modalidade em 2024 é: idade não exige, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 180 meses ou 15 anos de carência e somar 91 pontos para homens ou 101 pontos para mulheres. Lembrando também que essa pontuação vai até 100 pontos para mulheres e 105 pontos para o homem. A partir disso, essa pontuação se torna fixa. Então, se você tem 53 anos agora em 2024, verifica junto a um especialista se você preenche os requisitos tanto do direito adquirido quanto dessas duas regras de transição que a reforma da Previdência trouxe. Lembrando que lá no nosso treinamento avançado de previdenciário, que é o mapa da prática previdenciário, a gente trata de todas as regras de transição. Inclusive, a gente fala sobre os cálculos para você descobrir se preenche algum desses requisitos. Se você quer ter acesso a todo o conteúdo disponível dentro desse treinamento avançado, é só clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo para você se informar sobre tudo que a gente tem lá dentro do treinamento. E se esse vídeo foi útil para você, compartilha, curte o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixe os seus comentários ou sugestões aqui embaixo, quem sabe elas não serão aí o tema dos nossos próximos vídeos. Então, até nosso próximo vídeo.